Muito bem, como eu comentei com vocês, hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos familiares. Tem relações que são dificultosas, né? Onde há brigas, conflitos, disputas, dificuldades de entrar num consenso. E tem relações que são tão harmoniosas que é como se você e a outra pessoa já se conhecessem de um tempão, que pode ser além dessa vida. Tem relações que são mais neutras. E o fato é que o olhar sistêmico explica o porquê que esses relacionamentos acontecem de um jeito ou do outro. E para falar mais sobre isso e nos ajudar a entender, qual é a origem desses pontos vividos nos nossos relacionamentos familiares, a Tati Terracini, que é sensitiva e médium, já está aqui com a gente. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Edu. Graças a Deus, estou bem. Tudo jóia. Tati, a constelação sistêmica, esse olhar sistêmico, ajuda a gente a compreender o porquê que determinados relacionamentos acontecem de uma forma ou de outra, né? Exatamente, Edu. Às vezes a gente já volta, já está na barriga da mamãe, né? E já está sentindo algum conflito, né? Por quê? Porque às vezes a gente está voltando com alguém que a gente já experimentou um conflito, alguma treta lá na vida passada, né? Então, às vezes, o que acontece? Para harmonizar essa situação, para harmonizar uma relação, às vezes a gente pode estar voltando exatamente com quem a gente teve o conflito, né? Então a gente tem duas situações, no caso das reencarnações, né? O meu olhar, né, do olhar sistêmico, apesar do Bert Hellinger não ter trazido essa questão de vidas passadas, porque ele tinha essa visão mais católica, né, da questão, eu trago essa questão através das vidas passadas, porque para mim a gente é uma tríade, né? A gente é vida passada, a gente tem a nossa ancestralidade, né, que é a nossa vivência com a família, papai e mamãe, e também a nossa vivência atual, né? Então, quando eu trago esse tema do olhar sistêmico para as pessoas, né, em relação aos parentes, né, os familiares, tem uma parte que ou é um resgate com familiares com quem a gente teve conflito, ou pode ser laços de amor também, mas também pode ser uma situação que a gente teve um conflito na vida passada, e aí a gente vai nascer exatamente numa família que consegue trazer essa situação para a gente viver novamente. Então pode ser uma família que é algum resgate mesmo de vida passada, ou laços amorosos, né? Ou então é uma situação que aquela família traz, então é necessário nascer numa família que traz essa situação. Então, nesse ponto de vista, sob vários entendimentos, várias religiões, se diz que a gente nasce realmente na família certa, né? E fala, opa, Tatiana, quer dizer, eu nasci na família certa, mas eu vivo de arranca-rabo, né, com certas pessoas da minha família. E eu então nasci na família certa? Sim, né? Eu nasci na família certa porque a gente volta para as encarnações para quê, gente? Para a gente se equilibrar, para a gente evoluir constantemente, mas também para a gente se equilibrar com relacionamentos com pessoas ou com situações. E vai ser assim até a gente fazer a lição de casa, né? Agora tem gente que às vezes fala assim, Tati, eu não me dou bem com os meus familiares, assim, a gente pensa muito diferente, então rompi com eles, fui morar sozinho, não pretendo ter muita aproximação, não desgosto, não desejo mal, mas eu acho que dá mais certo eu aqui, eles lá. E ao mesmo tempo tem gente que tem esse pensamento, que quer fazer isso, mas fala, será que eu não estou fugindo de uma coisa que eu preciso resolver? E aí, como em contrapartida, terei de encontrar com eles novamente numa outra vida por conta disso. E às vezes as pessoas até se forçam a tentar melhorar esse relacionamento sem ter essa vontade, mas justamente para não ter de reencontrar numa vida posterior. Aí fica a minha reflexão. Às vezes o romper também, desde que não se deseja o mal, também é um aprendizado, né? De repente o aprendizado é cada um no seu canto. Sim, pode ser isso também, Edu. Por quê? Porque a gente não volta para o compromisso que a gente da nossa volta com certas pessoas não é amor, gente. Não é amor. Você não precisa amar a outra pessoa, né? Se diz, inclusive, que a gente não precisa nem amar papai e mamãe. Né? Nossa, né? Não precisa amar papai e mamãe. Se você quer amar papai e mamãe, é bom para você. Ótimo, é né? ótimo. Se tiver o laço de amor. Exato. Mas você não precisa amar papai e mamãe, não precisa amar aquela tia lá que fica pegando no teu pé. É respeito.
É respeito, né? Por que você está voltando junto com essa pessoa? Porque faltou o respeito, ou dela com você, ou de você com ela. Então, assim, ou tem que aprender alguma coisa. É a harmonização, Edu, é a harmonização. Então, assim, se você respeita quem ela é, né, sob o ponto de vista do olhar sistêmico, se você respeita quem é essa pessoa, mas para você respeitar essa pessoa, você precisa entender quem ela é. Olhar ela, não só sob o ponto de vista do seu ego, né? Mas um ponto de vista maior, quem é essa pessoa, né? O que ela é? Será que ela realmente é só negativa, né? Pode até ser, mas respeita então quem ela é. Respeitar quem ela é, você pode até manter a distância e tá tudo bem. Então eu não preciso necessariamente ter amorosidade pela pessoa. O que eu preciso é entender a função dela, Sim. respeitar, né, e buscar Sim. ter um relacionamento mais harmônico dentro do possível. Sim, mas aí tem uma questão importante também para a gente trazer, Edu, por que aquela pessoa me incomoda? Né? Isso eu acho muito legal. Então é uma coisa interessante, por que aquela pessoa me incomoda? E aqui no olhar sistêmico a gente também traz esse outro lado, né? Além das vidas passadas, que eu posso também estar trazendo para trazer mais esclarecimento sobre o assunto, é que o que incomoda nessa pessoa em mim, né? Em mim. Eu me arrisco a dizer que quando a gente fica muito incomodado com alguém, é porque muitos daqueles pontos são questões que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Acertou, também. Edu. Acertou, Edu, porque o que nos incomoda é uma coisa que a gente precisa trabalhar internamente. Internamente. Às vezes a gente até tem essas características e não percebe. Sim, às vezes nem sempre, né? Mas às vezes tem. Às vezes fala assim, aquela pessoa é desrespeitosa comigo, tá bom, mas vamos lá. Será que você nunca foi desrespeitoso com ninguém? Né? Será que você já não faltou com respeito com outras pessoas? E aquilo está voltando para você sentir o outro lado da moeda e pensar, puxa vida, que ruim, né? É ruim ser desrespeitoso, né? Ser desrespeitado. E aí, será que eu não preciso trabalhar isso internamente? Né? Então, essas pessoas que vêm para a nossa vida e que causam esse incômodo, que causam esse, né, aquela coisa, parece que é do fígado, né? Que a gente sente no fígado da gente, no coração da gente, traz um aprendizado. Então, quem é essa pessoa na sua vida? Porque ninguém vem para o nosso convívio sem um propósito, né? Existe um propósito que pode ser trazido pelo amor ou pela dor, né? Mas até a dor é uma opção na nossa vida. A gente pode até experimentar um desconforto no começo, né? Mas entender, então por que eu estou sentindo esse desconforto? Eu vou dizer para vocês, a gente precisa trabalhar isso internamente, porque o que o outro faz, o que o outro pensa, é responsabilidade dele, né? Dessa pessoa, dele ou dela. Como a gente se sente internamente em relação a essa pessoa, é uma responsabilidade nossa. Agora tem uma coisa, Tati, se esses relacionamentos têm traumas, geram bloqueios, né, às vezes porque são tão dificultosos, né, assim, tem tanto conflito, dependendo da relação, que às vezes pode gerar trauma e como consequência um bloqueio em algum âmbito, né, da vida da pessoa. Sim, né, porque assim, o objetivo, Edu, de você voltar numa família é para resgatar um relacionamento, né, para equilibrar uma relação. Agora, se a gente vive aqui sob o livre-arbítrio, né? Então a gente pode optar por harmonizar essa situação ou não. E aí se geram os traumas, né? Os desentendimentos, criando um emaranhamento muito maior para a gente ter que resolver ainda nessa vida ou numa próxima. E daí se geram os ciclos kármicos, né? Então a gente precisa cada vez se tornar mais ciente dessa questão de vida passada e da questão da gente trabalhar internamente os nossos sentimentos, né? Por que eu tenho um sentimento tão ruim em relação a essa pessoa? Acabei de conhecer essa pessoa, né? Por quê? Né? Então, entender isso. Será que ela traz alguma coisa em mim que eu mesmo preciso trabalhar internamente, mas eu não estou a fim de ver? Né? Ou será que teve mesmo um entrave de vida passada? Então, eu vejo realmente muito a necessidade de a gente estar trazendo esse ponto de vista para as pessoas novamente, porque antes era uma coisa assim meio obscura, né? Saber de vida passada, esse trabalho interno, mas para a gente estar entrando nessa era de aquário, né? Ou como outros falam dessa era messiânica, né? A gente precisa cada vez mais fazer essa viagem interna. É isso aí.
Gente, daqui a pouquinho nós teremos alguns atendimentos. Ó, eu já estou aqui com o WhatsApp da Astral TV, código 11, número 961140628. E você que quer entender um pouco melhor algum relacionamento que você vive, você pode mandar para a gente uma mensagem falando sobre esse relacionamento, traga o seu relato, mande também seu nome completo, data de nascimento, se possível os dados da pessoa. Pode deixar que eu não vou ler o nome completo da pessoa no ar. Vou ler o primeiro nome, fala a data de nascimento, né, para nós não expormos, tá? Mas aí a Tati vai fazer a análise para poder te dizer um pouco melhor, né, o que tem por detrás desse relacionamento. Essa análise você vai fazer com a sua sensibilidade, com a radiestesia? Isso, Edu. Normalmente aqui no programa eu vou só usar a minha mediunidade e a radiestesia. Tá. Mas quando eu faço um atendimento mais privado, né, uma coisa assim mais complexa, eu uso cartas, eu uso do baralho cigano, eu uso cartas de saberes sistêmicos, tá? Para criar realmente uma conexão e trazer explicações para essa pessoa, para que ela possa trazer um olhar mais humanizado, mais sistêmico mesmo da situação. E não apenas o que ela sente aqui, né, no coraçãozinho dela, às vezes que está magoado, que está ferido, ou que está com raiva de alguém, né? Tá. Então, é trazer mesmo esse olhar mais humanizado. Eu faço uma análise mais completa, mas aqui no programa eu vou fazer só com a radiestesia. Perfeito. Então já nós teremos os atendimentos, tá? Já. Mas antes, gente, eu vou dar um recado para você. Você conhece o oráculo O Poder da Deusa? É um oráculo lindíssimo lançado pela editora Pavão Branco que traz imagens de deusas de diversas culturas. Você pode utilizar para entender melhor o seu momento, o que você está traindo para o futuro ou para obter um aconselhamento de acordo com cada circunstância vivida. O oráculo Poder da Deusa também pode ser utilizado em rituais. Pois é, se de repente vai fazer um ritual com alguma deusa, você pode pôr a imagem dela no altar, acender sua velinha. Dá uma olhada, que oráculo lindo! O sagrado feminino continua presente à nossa volta e a deusa, por meio de suas várias faces, te convida através de um doce chamado. Com o toque dela, você pode equilibrar as circunstâncias mais desafiadoras que estão à sua volta. A editora Pavão Branco orgulhosamente apresenta o seu mais recente trabalho, o Oráculo O Poder da Deusa, que reúne em 52 cartas lindíssimas e resistentes deusas de diversas culturas. Utilize este poderoso oráculo para compreender o momento que vive, obter direcionamento e também para as suas práticas de magia. As cartas vêm em saquinho de organza numa caixa resistente com fechamento em imã. Acompanhe a livreta explicativa em português. Acesse ao site pavãobranco.com.br e adquira esta ferramenta mágica e transformadora que também é uma verdadeira obra de arte. Muito bem, falei para você que oráculo lindo, né? A editora Pavão Branco tem um mais bonito do que o outro. E agora nós voltamos com a Tati Terracini, que vai responder você, e estamos falando sobre conflitos familiares do ponto de vista sistêmico. Tati, já temos uma mensagem aqui da Rafaela Rodrigues Leandro. Ela é do dia 27 de setembro de 86. Ela diz que as coisas sempre foram complicadas com a mãe. A mãe é a Luciane, do dia 24 de fevereiro de 67. Rafaela, é o seguinte, eu vejo aqui, não há resgate de vida passada com essa mãe, tá? Mas uma situação que você já viveu de vida passada e que ela traz esse conflito para você. Essa mãe é muito protetora com ela, muito protetora, não deixa, né, ela ter uma vivência fora de casa, quer que a filha fique mais próxima dela, né? E é uma questão que você traz de vida passada, tá? Então é uma necessidade aqui, eu vejo, de harmonização. Essa mãe, né, necessita então que você fale com ela, né? Que fale que você ama ela, né? Que você entende
a necessidade dela, mas que ela precisa também entender a sua necessidade, né? A sua vivência lá fora, não pode ser só debaixo da asa da mãe, porque senão realmente vira uma relação tóxica, né? Então, aqui a necessidade de você falar assim, olha, mãe, eu vejo você, eu entendo você, mas eu peço também que você me entenda, né? É daí que a gente começa, né? Quando a gente expressa o nosso sentimento, mãe, quando você faz isso comigo, eu me sinto... Como que você se sente, né? Não é falar assim, olha, eu acho que você, você se intromete na minha vida, que você é chata, que você pega no meu pé. Não, como eu me sinto. Essa é a grande pegada, né? Quando você falar para outra pessoa como você se sente, ela fala, opa, né? Aí já é outra coisa, tá? Mas se precisar falar comigo, meu WhatsApp é 99259-9554, prefixo 11, tá bom, querida? Boa sorte. Ok, Rosana quer saber da relação com o filho Mateus. A Rosana é do dia 10 de abril de 82 e o Mateus é do dia 26 de junho de 2004. Vamos ver. Tem resgate aí de vida passada. Tem resgate aí de vida passada. Alguma coisa aí de vida passada, querida, que você prejudicou, né? Quem era o Mateus. Não é que o Mateus era, né? O Mateus na vida passada, tá? Era outra pessoa, né? Outra persona, mas você prejudicou ele na vida passada e por isso que vocês estão voltando como mãe e filho, tá? Então, duas coisas interessantes quando eu vejo esse tipo de resgate, né? A pessoa entender que ela precisa se harmonizar com essa outra pessoa de alguma maneira, mas ao mesmo tempo ela não pode prescindir de ser mãe, né? Então ela precisa equilibrar essa relação, entendendo também que ela tem a função de ser mãe e trazer, né? Ensinar esse filho, né, a conviver em sociedade. Essa é a grande questão. Mas, querida, se tiver muito conflito aí, entre em contato comigo, tá bom? Ok. Eu e minha mãe não nos entendemos e ela desperta sentimentos em mim que não gosto. Quem pergunta é a Denise Wolfar, do dia 17 de fevereiro de 86. A mãe é a Lourdes, de 10 de abril de 53. Aí ela pergunta como melhorar isso. Vamos ver, Denise. Concentre aí do outro lado. Não vejo vida passada. Também não vejo aqui uma situação exatamente para ser resgatada, tá? Mas eu vejo aqui a mãe, a Lourdes, né? Ela tem conflitos internos que são dela, são sofrimentos dela, né? Então, a Denise eventualmente poderia estar conversando com essa mãe. Mãe, como é que foi a sua vida? Né? Como é que foi o convívio com papai e mamãe? Como é que foi a sua vivência? Né? Teve privações? Onde é que você se magoou? Deixar a pessoa se expor. Muitas vezes a gente tem conflitos com o papai, com a mamãe, e a gente nem sabe como é que foi a vida deles, né? Como é que foi a vida dos nossos ancestrais. E é nesse ponto que o olhar sistêmico traz esse tipo de harmonização. Quem é a minha mãe? Quem é meu pai? Né? Não é só o papai, não é só a mamãe, né? Aquelas pessoas que precisam cuidar da gente, precisam amar a gente. São pessoas também que trazem conflitos. Então, Denise, eu recomendo que você consiga conversar com essa mãe. Mãe, como é que foi a tua vida? Né? Como é que foi teu passado? Como é que foi a vivência com teu pai, tua mãe? Né? A pessoa poder trazer essa questão que às vezes fica guardada lá no coraçãozinho dela, liberta, que é uma maravilha. Aí cria uma conexão muito melhor também com o filho ou com a filha, tá bom? Denise, se quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, tá bom? Tati, você tem exemplo em casa de questões aí de vidas passadas na família? Tenho, Edu. Uma bem assim, como que eu posso dizer? Parece um assunto pesado, mas para mim, né, que entrou em contato com isso e entendeu qual era o contexto, eu realmente consegui me harmonizar com a situação. Eu voltei com pessoas que na vida passada me mataram. Houve um conflito, né? E essas duas pessoas me mataram, né? E esconderam meu corpo, queimaram meu corpo, esconderam meu corpo. E quando eu voltei com eles, né?
porque eu nem sabia, a princípio, criança, né? Eu nem sabia, mas eu já voltei assim com uma harmonia com essas duas pessoas, que eu falei, bom, tá, elas me mataram, né? Mas foi uma vida passada, foram outras experiências, outras pessoas, né? E eu pensei, puxa, então a gente veio aqui, a gente conseguiu cumprir a harmonização, né? Porque são duas pessoas que me ajudam muito, me ajudaram quando eu mais precisei, né? Então houve o resgate, houve a harmonização e está tudo bem. Essas informações você sabe de acordo com terapia de vidas passadas que você fez em algum momento? Eu sonhei com isso, mas aí eu tive, né? Eu conversei com uma terapeuta. Isso aconteceu quando eu era mais nova, né? Eu conversei com uma terapeuta e ela falou, Tati, você teve uma visão de vida passada, né? Porque quando a gente tem esse tipo de visão, a gente se vê na situação, né? Mas a gente se vê com outro corpo, a gente olha para as pessoas, fala assim, eu não conheço essas pessoas, mas eu sei que elas são os meus parentes, né? É fulano, beltrano, né? Eu olho para eles, eu vejo outros rostos, mas eu sei quem são eles. Tá. Então, esse tipo de visão informa mesmo que a gente teve um sonho que traz uma revelação de vida passada, né? E aí, quando eu tive essa revelação, eu percebi que eu estava pronta para trazer essa questão de vidas passadas para a vida das pessoas. Porque só uma pessoa que se harmoniza com questões de vidas passadas pode trazer essa revelação, né? E tentar harmonizar também a vida das outras pessoas. Interessante. Ok, temos mais uma pergunta, Tati. Oi, gostaria de saber se meu marido vai melhorar. O marido é o Isaías, do dia 11 de junho de 91. Ela diz que ele tem cansaço mental, ansiedade e depressão, que ele não conversa mais com ela, anda agressivo e estressado. Preciso de ajuda. Eu sou Heloísa, do dia 7 de março de 91. Me ajudem, tá difícil a convivência com ele, ele não conversa. Complicado, né? A gente conviver com uma pessoa no dia a dia que, além de estar depressiva, não tem mais comunicação, diálogo. Eu vejo aqui, o nome dela mesmo, qual que é? O nome dela é Heloísa. Heloísa. Isso. Eu vejo o Isaías, Heloísa, com alguma questão aqui de acompanhamento espiritual, tá? Que pode provocar isso. Mas cuidado, tá, gente? Quando a gente fala de uma aproximação, né, um assédio espiritual, a gente tem que pensar também que a gente antes teve uma queda de vibração, né, uma queda de energia, e a gente se tornou acessível a esse tipo de assédio, né? Então, existe aqui uma questão que eu recomendaria, então, o tratamento, né, uma limpeza espiritual, um tratamento espiritual, mas, ao mesmo tempo, não prescinde de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, tá? Porque uma coisa que levou a outra, tá bom? Então, se precisar de auxílio nessa parte com Isaías, em uma limpeza espiritual, pode entrar em contato comigo, tá bom, querida? Boa sorte. Ótimo. Temos mais uma. Edu, eu e minha mãe nos damos bem, nos amamos, porém me tornei uma espécie de marido dela. Ainda não consegui me desenvolver como gostaria na minha carreira e vida romântica. Quem diz é a Jéssica Andressa da Silva Oliveira, do dia 17 de dezembro de 91, e a mãe é a Líria, do dia 13 de janeiro de 75. Então, quando ela diz me tornei uma espécie de marido dela, acho que ela está querendo dizer no sentido de cuidar da mãe, né? Sim, virou uma companhia, né? Uma cuidadora da mãe, ou porque a mãe não deixa ela sair de casa, né? Porque ela quer que ela cuide, né, da Líria. Eu vejo nesse sentido, Jéssica, deixa eu ver, a mãe realmente demanda demais dela, a Líria é muito carente, né? Realmente eu vejo que a Líria não quer que a Jéssica tenha uma vida lá fora, né? Então, novamente, Jéssica, a necessidade aqui de, em primeiro lugar, né, procurar mais pessoas que possam fazer companhia para a Líria, ok? Então, acessar, né, o pessoal, a família, para que ela possa ter atividades também que distraiam, né? E que ela possa, então, permitir que você tenha uma vida lá fora, certo? Mas também falar com essa mãe, mãe, olha, toda vez que você não permite que eu tenha uma vida lá fora, como eu me sinto, né? É sobre isso, Edu, é sempre sobre isso, a gente informar para outra pessoa como a gente se sente, né? E dizer assim, ó, mamãe,
eu preciso sair, né? Eu preciso sair, eu preciso ter a minha vida. Ok. Né? E às vezes o outro lado não se harmoniza com isso. Mas tudo bem, a gente precisa entender como é que é essa pessoa, né? Como é que essa mãe, né? Entender essa mãe e dizer, olha, mamãe, eu te entendo, mas eu também preciso ter a minha vida, né? O olhar sistêmico permite que mesmo que alguém não queira se harmonizar conosco, que a gente se harmonize com a situação e a gente possa então ter de volta a nossa vida. Muito bom. E para você que quer marcar uma terapia com a Tati, uma análise, de repente uma leitura também, né, de oráculo, ou de repente um atendimento através da radiestesia, você pode segui-la no Instagram, que lá tem todas as informações. @raiozen. Qual que é o WhatsApp, Tati? 11 99259 9554. E, gente, eu também estou no Spotify, tá? Como Vida de Médium. E também no canal do YouTube, como Tati Terracini, tá? Vamos seguir lá que tá vindo muito conteúdo bacana. Inscrevam-se no canal. Isso aí. Tati, gratidão pela vinda. Gratidão. Foi uma delícia. Em breve a Tati volta. E a gente vai ficando por aqui, né? Para você que perdeu esse programa e quer vê-lo na íntegra, tem reprise pelo site astraltv.com.br às 18 horas. E eu volto amanhã às 11. Bênçãos de luz e até lá.